Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Chegou a olhar, né? Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Nós vamos ficar de pé, nós vamos começar este culto. Hoje nós vamos oferecer a Deus este culto pela irmã Tamires, que hoje fez o seu aniversário.
Nós vamos orar pela vida dela, para que Deus dê muitos e muitos anos de vida. Também, meus irmãos, nós queremos fazer um pedido aqui do nosso querido irmão Isaí, irmã Maria Antônia, que o seu filho trabalha no hospital, eu não me lembro bem o lugar agora, não sei se é Santa Catarina, aonde eu creio que os irmãos que viram aí, né, aquela tragédia que houve ali, né, da morte daquelas crianças, e ele atendeu, que ele foi atender aquilo ali, disse que um negócio muito ruim, e ele pede à igreja oração por ele, né, por aquela família enlutada, tá bom, meus irmãos? Silvia, nós vamos orar também pela Silvia, que também precisa das nossas orações. E agora de tarde eu soube notícia também do nosso irmão Alexandre Jardim, já operou, já está passando bem, graças a Deus. Nós queremos agradecer a oração dos irmãos, a irmã Ana também, que estava para fazer... sim. Vamos orar pela irmã Ana, pela sua família, vamos orar também pela minha cunhada, a nossa diaconisa Rosângela, que também fez uma cirurgia, mas está passando bem, graças a Deus. E é tanta gente, né, irmão? Tanta gente que precisa das nossas orações, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esse momento. Te agradecemos pelo período que o Senhor nos deu graça para nós orar aqui no começo deste culto. Coisa boa é quando nós podemos dobrar o nosso joelho e podemos clamar, podemos buscar a sua presença, meu Pai. Podemos, meu Deus, invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Queremos entregar todos esses pedidos de oração que foram feitos aqui. Tu sabe a necessidade de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor entra como providência, meu Deus. Que o Senhor console aquelas famílias também que estão enlutadas, como ali, Senhor, onde o teu servo está naquele lugar. Ó, meu Pai querido, tenha misericórdia, meu Pai. Senhor, que aquela vida que fez aquilo ali seja liberta, seja transformada pelo teu poder, meu Pai. Visita o teu povo, meu Pai. Dá-nos um culto abençoado. Louvamos pelos irmãos que já estão aqui. Abençoe a classe dos jovens, dos adultos, dos adolescentes, os professores. Deus, que o Senhor venha fazer algo maravilhoso. É a minha oração no teu nome santo. Lembramos também da irmã Tamiri, que hoje está fazendo o seu aniversário, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos entoar o hino 122. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem, chama pentecostal, oh glória, desce Espírito Consolador, desce, enche-nos de santo amor. Deste ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce poder e celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem, chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor,
arde-me o peito e dar-me valor. Consome todos os restos do mal. Desce já, ó fogo pentecostal. Oh, aleluia. Desce do alto, aleluia. Bendito fogo, arabachúria. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem, chama pentecostal. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder e celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem, chama pentecostal. Amém, irmão? Quando esse fogo ele desce, o diabo tem que correr. Quando esse fogo desce, as doenças têm que desaparecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o fogo de Deus, irmão, está aceso no meu altar. Creio que está aceso no teu altar. Se não está aceso, você precisa ter um concerto com Deus nessa noite, porque Jesus está voltando. Ele está vindo buscar a sua noiva. E nós precisamos estar com o nosso peito ardendo com esse fogo divino. Louvado seja Deus. Nós vamos tirar um período de oração. Logo após, o presbítero Cosme estará ministrando a última lição desse trimestre, que foi uma grande bênção na minha vida e na tua vida. Aleluia, Senhor. Coisa gostosa é sentir a tua presença, meu Deus. Nós já sentimos um calor entrar por dentro da nossa alma. Coisa boa é a presença do Senhor. Pai, pode faltar tudo nessa terra, mas se não voltar a tua presença, se ela estiver em nossa vida, nós vamos caminhando, nós vamos vencendo dia após dia, semana após semana, ano após ano, porque o fogo ele está queimando o nosso altar. Te dou milhares e milhões de graça, porque quantos momentos já eu passei em cima dessa terra, mas graças a Deus esse fogo, ele nunca apagou na minha alma. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Coisa boa é sentir o mover de Deus. Ó meu Pai, se todo ser humano sentisse esse fogo, esse mundo não estaria tão mal, não existiria tanta violência, tanta morte, tanta criminalidade, tanta mentira, tanto engano, tanto troço brabo nessa terra. Mas eu louvo a Deus que no meio disso tudo ainda existe um povo que glorifica a Deus, um povo que exalta a Deus, um povo que não volta atrás, um povo que põe a mão no arado, mesmo que a terra esteja, Senhor, não, que o arado não consiga nem arar a terra, mas o Ebasheb Dácia, nós pediu e tel, oh glória, porque aquele que põe a mão no arado, ele olha para trás, ele não é hábito a entrar no reino de Deus. Então, meu Pai, eu não te peço que o Senhor tire a luta de nós, nós não pedimos que o Senhor tire nada disso de nós, mas que o Senhor nos ajuda a vencer as tribulações, a vencer as perseguições, a vencer, Senhor Jesus, as traições, que muitas das vezes, as ingratidões, que muitas das vezes nós passamos. Meu Pai, ainda hoje eu ouvi algo no rádio, que aquilo me deixou muito preocupado. O irmão estava ali falando na rádio, quantos pastores estão deixando o arado, quantos pastores estão desistindo, quantos pastores estão entregando o cajado,
porque não aguenta mais, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, meu Deus. Não deixa eu entregar o meu cajado, meu Deus, não deixa eu parar no caminho, meu Senhor. Me ajuda, me dê força, me dê graça para me continuar nesta caminhada. Eu sei que o caminho é estreito e apertado, é espinhoso, é difícil, mas este é o caminho, Senhor, que vai nos levar à vida eterna. Caminho largo para mim, eu estou correndo, eu estou longe de facilidade, não quero de maneira nenhuma, Senhor, quero permanecer nesse caminho estreito mesmo. Esse que é o caminho que um dia vai nos levar ao céu, que todas as ovelhas que estão sobre as minhas responsabilidades aqui nessa terra, eles também continuem caminhando comigo neste caminho, que nós não venhamos de forma alguma olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eita glória, aquele que foi para o céu, mas ele disse: eu vou voltar para buscar a minha igreja. E nós estamos esperando Jesus agora. A Bíblia nos diz que ele virá nas nuvens do céu com grande poder e grande glória, que nós todos estejamos preparados e prontos a subirmos ao encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta aqueles que pararam, desperta aqueles que desanimaram, desperta aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, frio, desanimado espiritual, que o fogo do Espírito possa incendiar todos que estão aqui, os que estão em casa assistindo através dessa live. Visita as pessoas enfermas, visita as pessoas que estão hospitalizadas, visita, meu Pai querido, as pessoas que estão chorando com a perda do seu ente querido. Consola, dê vitória. Oh, meu Pai querido, ajuda a cada um a vencer todas as dificuldades, todas as barreiras, e que o espírito da morte esteja longe de nós, que o espírito da vida possa estar implantado dentro do nosso ser. Ó Deus, agora nós vamos ouvir a tua palavra. Usa o teu servo, presbítero Cosme, que vai ministrar a palavra. Os que estão, as professoras na classe das crianças, dos adolescentes, fala conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós já apresentamos todos os pedidos que foram mencionados aqui no começo deste culto a Ti. O Senhor sabe a necessidade de cada pessoa dessa. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Glorificado seja o nosso Deus. Estamos hoje concluindo, a lição desse primeiro trimestre. Falamos sobre o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aviva a tua obra. Falamos aí sobre o avivamento, Durante essas 13 lições, nós falamos a respeito de avivamento. Hoje nós estamos na nossa última lição, a lição de número 13. O título da nossa lição é: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Amém? Texto áureo da nossa lição está escrito e diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque
capítulo 3, versículo 2. A verdade prática nos diz: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Não vou fazer nenhum comentário no texto áureo, porque nós temos o mesmo versículo dentro da leitura bíblica em classe. Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, depois 16 até o 19. Está escrito assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. 16. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queridos e amados irmãos, quando nós falamos de avivamento, nós falamos durante todo esse primeiro trimestre de 2023 a respeito de avivamento, porque a obra do Senhor, ela não pode ser conduzida sem avivamento. Nenhum homem que não esteja avivado pelo Senhor consegue cumprir com a sua determinação, com aquilo que o Senhor propõe ao seu coração. E quando nós estamos vendo nessa lição dessa noite, nós encontramos aqui o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele profetizou antes e durante um período do tempo do exílio de Israel ou de Judá, sendo exilados na Babilônia. E quando nós vemos o profeta Abacuque, ele, como homem de Deus, no versículo 1 do capítulo 3, nós vamos encontrar Abacuque orando ao Senhor em forma de cântico, em forma de louvor. O profeta Abacuque, ele vai orar ao Senhor e ele faz um cântico a Deus, um louvor a Deus. E qual é o louvor que o profeta Abacuque vai entoar ao Senhor? Ele canta dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele diz, ouvi, ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. E mais ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra. Por que Abacuque ele vai fazer essa oração? Abacuque está vendo a situação calamitosa da nação. A nação estava vivendo de uma forma deplorável, totalmente dominada pelo pecado. A nação não tinha mais anseio por servir a Deus. A nação não tinha mais o desejo de cultuar ao Senhor. E então o profeta vê a necessidade de que houvesse um avivamento. O profeta vê a necessidade de que o povo precisava ser avivado, que o povo precisava uma vez mais ser introduzido à presença do Senhor. Então o profeta em cântico ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A primeira coisa que o profeta expressa na oração é de que ele ouviu
o Senhor. Ele ouviu a voz de Deus, e ele diz, e ao ouvir a tua palavra, eu temi. Mas o temer aqui não significa ter medo de Deus. O temer que o profeta está se referindo, significa-se que ele não estava com medo do Senhor, mas que ele tinha temor a Deus, ele tinha respeito ao Senhor, que ele tinha a sua vida voltada para Deus, e então após ouvir a voz do Senhor, ele diz que ele teme ao ouvir a voz de Deus, e depois ele vai e canta dizendo, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e no final ele diz, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Então o profeta vê a situação, o profeta sabe a situação, o profeta vê o estado em que o povo está, o profeta ouve a voz de Deus, ele teme ao Senhor e ele pede ao Senhor que o Senhor avivasse o povo, que no meio dos anos o Senhor visitasse aquele povo e que o Senhor tivesse, no meio da ira, que o Senhor lembrasse-se da misericórdia. Ou seja, nós encontramos o profeta Abacuque vivendo em um tempo de escassez, em um tempo em que a nação estava totalmente distanciada de Deus, a nação não temia mais ao Senhor, a nação não tinha mais anseio por Deus. E hoje, quando eu estava estudando a lição, estudando o livro de Abacuque, eu pensei que Abacuque estava morando no Brasil. Falei, Jesus, eu acho que Abacuque ainda está vivo e mora no Brasil. E eu sinceramente pensei e falei, Senhor, e eu acredito que Abacuque pertence à nossa igreja. Porque eu vi Abacuque vivendo no Brasil hoje, né? Uma nação que não teme mais a Deus, uma nação que não tem mais temor pelo Senhor, uma nação que se entregou a toda a concupiscência carnal. Nós estamos vivendo a mesma coisa que Abacuque viveu, irmãos. Os dias que nós estamos vivendo hoje são os mesmos dias que Abacuque viveu. O que diferencia é o quê? É que aquele tempo era Judá e hoje somos nós que estamos vivendo a mesma situação, enfrentando os mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades. Qual a dificuldade? A dificuldade de que o povo não tem mais interesse por Deus, a dificuldade de que o povo não se importa mais com as coisas de Deus, que o homem tornou-se muito egocêntrico, não teme mais ao Senhor, não está mais nem aí para as coisas de Deus, e era esse o estado em que estavam vivendo naquele tempo. No versículo 16, nós vamos encontrar o profeta dizendo assim, ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. E aí no 17, ele vai olhar e vai dizer, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Aí no 18 ele vai dizer o quê? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque está vendo, compreendendo a nação, a situação da nação, prevendo o que aconteceria dentro da nação de Judá, dentro da nação, que a nação seria levada cativa, que o povo seria totalmente, quase que por completo destruído, mas no versículo 18, Abacuque ele expressa o quê? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha
salvação. Por quê? Porque Abacuque ele tinha a certeza de que ele estava vivendo segundo a vontade de Deus. E ele era quem, naquele momento, poderia pedir ao Senhor um avivamento. Porque só pode buscar avivamento quem está vivendo no centro da vontade de Deus. Só pode orar por avivamento alguém que está vivendo no centro da vontade de Deus. É por isso que Abacuque orou dessa forma. Aí ele completa no 19 assim: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os pés das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Por quê? Porque ele tinha compreensão de quem ele era. Em tempos difíceis, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Em tempos difíceis, em tempos onde há escassez, em tempos onde a carne, onde a podridão, onde tudo está corrompido, nós, homens e mulheres de Deus, temos que nos conhecermos em Deus. Temos que saber a nossa posição na presença do Senhor, para podermos termos a mesma atitude que Abacuque teve, a mesma certeza que Abacuque teve. Abacuque, ele tinha a certeza de que, ainda que toda a nação esteja corrompida, mas eu não estou. Ainda que todos estejam corrompidos, eu não. Eu permaneço fiel ao meu Senhor. Amém, irmãos? Vamos à nossa lição dessa noite. A lição não é muito grande. Vamos aqui à introdução. Assim como eu falei, irmãos, nós encerraremos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Porque é nele o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus, está o que? Revelado. Porque qual é o clamor? O clamor do profeta é por um avivamento para o seu povo, E esse deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Qual deve ser o clamor da igreja? A igreja tem que clamar por o quê? Por um avivamento. A igreja tem que buscar um avivamento. Irmãos, eu não sou contra as pessoas buscarem prosperidade. Eu não sou contra as pessoas buscarem tantas outras coisas para a sua vida. Mas a igreja, ela tem que ter um único e um principal foco. Qual é o principal foco da igreja? Buscar o avivamento. A missão da igreja é buscar o avivamento, porque através do avivamento é que vem todas as outras coisas. Nós aprendemos em lições passadas que, por exemplo, Pedro avivado, cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus movia sobre a vida de Pedro, e todas as pessoas que tinham acesso a Pedro, de certa forma, eram abençoados pelo Senhor. Nós vemos que Estevão, cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida de avivamento, Estevão foi um homem que, mesmo morrendo, ele orou por aqueles que estavam entregando a morte. E isso é uma necessidade para a igreja. A igreja precisa ter essa necessidade. A necessidade de quê, irmãos? De buscar o avivamento para esses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser o quê? Poderosamente avivada por Deus. Há uma necessidade de a igreja ser poderosamente avivada pelo Senhor. A igreja precisa buscar esse avivamento. Por quê? Porque nos dias em que nós estamos vivendo, as forças do mal tentarão o quê? Pará-la, mas não prevalecerão. Por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. Mas o inferno, a todo custo, irmãos, vai tentar parar a igreja. E a igreja precisa estar o quê? Revestida de poder e de autoridade, para vencer, para o quê? Para que ela prossiga em frente. Eu sei que o inferno não vai prevalecer sobre a igreja, mas nós estamos vendo que, de certa forma, ele está conseguindo introduzir no meio da igreja muitas heresias,
muitas coisas que não devem estar no meio do povo de Deus. Hoje nós vivemos em uma época em que tudo pode, tudo é possível, tudo é liberado. E o Senhor Jesus, Ele nos chamou para o quê? Para nós sermos diferentes. Nós somos e fomos separados por Deus para uma grande obra. É por isso que existe essa necessidade de a igreja de hoje buscar um poderoso avivamento. Primeiro tópico da nossa lição, o clamor pelo avivamento. Primeiro subtópico, a intercessão angustiada do profeta. Nós vamos encontrar nesse primeiro subtópico o quê? A intercessão angustiada, a intercessão de Abacuque. Abacuque sofre diante da iniquidade avassaladora de Judá. Será que a igreja de hoje ela tem gemido por causa dessa situação iníqua qual o mundo vive? Será que a igreja de hoje ela tem se importado com a situação de iniquidade que existe no mundo? Será que nós estamos agindo como Abacuque? Será que nós estamos angustiados por vermos toda essa situação? Me perdoa, irmãos, mas eu preciso falar. Parece que a igreja não está mais preocupada com isso. Parece que nós, a igreja, aprendemos a conviver com o pecado. E isto é grave. Isso é muito grave. Por quê? Porque nós somos e fomos separados pelo Senhor. Então, nós temos que, assim como Abacuque, termos o quê? Um sentimento o quê? Nós temos que sofrer por vermos a iniquidade. Como mensageiro de Deus, nós vamos ver que como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Então, como mensageiro de Deus, a única coisa que Abacuque podia fazer é orar, clamar ao Senhor. Será que nós, a igreja, nós temos tomado esse posicionamento? Hoje nós somos os mensageiros do Senhor. Nós hoje somos o mensageiro de Deus. Será que nós temos tomado essa posição de angustiadamente clamarmos ao Senhor pela iniquidade, pela imoralidade em que o mundo vive? Ou será que nós temos nos conformado e estamos aceitando e não estamos tomando nenhum posicionamento a respeito disso? É necessário que nós tenhamos uma posição, o quê? De, através da oração, clamarmos ao Senhor, pedindo um avivamento, para que, através do avivamento, essa situação seja o quê? Seja revertida. Nós vamos ver que, além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. E uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos aprender é que a nós compete o dever de orarmos, mas quem tomará a posição, quem governa é Deus. A igreja ora, quem vai fazer é o Senhor, quem vai operar é Deus. A nós compete o quê? Orarmos ao Senhor, pedindo: Senhor, reveste a situação, muda isso. Oh, meu Deus, tem misericórdia da humanidade. Meu Deus, toca no coração dos seres humanos, para que eles mudem os seus pensamentos, para que eles se voltem para o Senhor. Mas é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai coordenar tudo isso. E então nós vamos ver que uma das situações que mais angustiava o profeta Abacuque é que, ao olhar dele, Deus não estava tomando nenhuma providência a respeito do que estava acontecendo com a nação. Mas nós vamos ver que, bem diferente, Deus estava sim, Deus estava vendo, Deus estava ali olhando, e o Senhor sabia, e o Senhor o conduziria o povo, por causa do seu pecado, ao exílio.
Por causa do pecado, Deus os conduziria ao exílio. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, diante da iniquidade, diante da destruição, diante da contenda, do litígio que via diante de seus olhos. Nós vamos encontrar isso em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Até quando? Olha como que Abacuque fala para Deus. Abacuque, orando ao Senhor, ele olha para Deus e diz: Senhor, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Uma das questões que Abacuque questiona a Deus é a respeito de quê? De que o ímpio cercava o justo e na hora do julgamento, quem saía, o juízo saía pervertido, ou seja, aquele que tinha razão era considerado culpado e o agressor considerado inocente. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, está diferente? Nós estamos vendo todas essas coisas. Então Abacuque, ele questiona a Deus por causa disso, por causa desse juízo invertido que havia se instalado dentro da nação. A nação estava vivendo o quê? Sentenças eram vendidas. O povo ia lá, comprava os juízes. E na hora da sentença, a sentença era julgada com perversão. Ou seja, havia uma total, irmãos, havia um total pervertimento dentro da nação. A nação estava totalmente pervertida. Nada funcionava mais como deveria funcionar. Sacerdócio corrompido, os juízes estavam corrompidos, o rei estava corrompido, toda a nação havia se corrompido. E então o profeta, olhando isso, ele indaga a Deus por que é que Deus não o respondia. Amém? Vamos à resposta aí, a primeira resposta do questionário, que pergunta: o que mais angustiava o profeta Abacuque? Nós vamos ver aí que o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. Ou seja, o povo estava corrompido moral e espiritualmente, e aos olhos do profeta, ele parecia ver que Deus não estava agindo, mas Deus sim estava agindo com toda a retidão e com toda a sua ciência e sabedoria. Segundo subtópico do tópico 1, a aparente indiferença de Deus. A aparente indiferença de Deus. Irmãos, não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Deus está vendo. E Ele não age com indiferença. Na verdade, por causa da sua misericórdia e, anotem bem essa palavra, longanimidade. Eu preciso dizer para os irmãos que Deus é longânimo. Deus é longânimo. O ímpio vai permanecer na impiedade e Deus nunca vai tomar. Não, Deus é longânimo. Deus vai deixando, Deus vai deixando. Chega um determinado tempo que Deus vai lá e puxa a cordinha e aí é hora de acertar as contas com ele. Assim como ele fez com a nação. A nação foi se pervertendo-se, e aos olhos do profeta, Deus estava sendo inerente, ou seja, Deus estava agindo com indiferença. Mas não, Deus deixou, e quando chegou o momento certo, Deus foi lá, trouxe os babilônios e os levou cativo para que eles recebessem a sentença por causa das suas transgressões. Ele não age com juízo,
nós vamos ver que para com os transgressores, pois ele não age com juízo agora. Por isso Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá o quê? Um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra. Irmãos, vai chegar o dia do acerto de conta. Vai chegar o dia em que todo homem terá que se assentar diante de Deus. Vai chegar o dia em que todos nós iremos prestar contas ao Senhor dos nossos feitos, dos nossos atos, da nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele sabe até os fios de cabelo que tem no nosso corpo. E imagina, a palavra de Deus diz que naquele dia, todo homem, todo joelho, toda nação irá o quê? Ter que se dobrar diante dEle. Então, ainda que pareça aos nossos olhos que Deus está deixando a coisa, mas vai chegar o tempo da prestação de conta. Vai chegar o momento de se prestar contas a Ele. Salmos 9:17, o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quando será isso? No dia de acerto de conta. No dia em que todo homem for se acertar, for prestar conta com Deus, será o dia o quê? Em que Deus vai cobrar de cada um pelos seus atos. É por isso que eu estou dizendo para a igreja, nessa noite, que a nós, igreja do Senhor, nós temos que orar, nós temos que buscar avivamento, nós temos que buscar viver na presença de Deus. Por quê? Porque o ímpio irá também prestar contas ao Senhor. Salmo 9:17, e põe para mim o 18 também aí, em nome de Jesus, 9:18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se logrará perpetuamente. Então Deus responderá ao ímpio, mas também ouve o justo. Amém? Deus, da mesma forma que trará o ímpio a julgamento, Ele também ouve a necessidade do justo. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Terceiro subtópico da nossa lição, do tópico 1. Terceiro subtópico do tópico 1. A resposta pronta de Deus. Irmãos, a resposta de Deus veio de forma o quê? Bem diferente daquilo que o profeta esperava. Você já percebeu que às vezes você pede alguma coisa para Deus e você se imagina recebendo isso de uma forma e Deus fala de outra, e Deus te revela de outra forma? Assim aconteceu com o profeta. A resposta de Deus, ela veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. O que o soberano fez? O soberano resolveu o quê? Convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Abacuque, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro do teu reino. Amém? E aqui, irmãos, está falando a respeito de quê? De Jesus Cristo, aquele que vai julgar todas as nações. Quem julgará todas as nações? A Cristo. Cristo é quem julgará todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, e todo homem terá que comparecer diante do tribunal de Cristo.
Porque aqui nós vamos ver que os caldeus, eles seriam o quê? A espada de Deus, o chicote dos céus para o quê? Fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Os pecados de Judá, a sua rebeldia, já havia o quê? Ultrapassado os limites da tolerância divina. Nós vamos encontrar isso em Abacuque, capítulo 1, versículo 8 ao 11, e depois o 11 e 13. Põe só o 11 e o 13. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Eles envelhecerão. O 11, eles envelhecerão. Como roupa envelhecerão. Sabe o que é que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo assim, eu sou eterno, mas o homem tem tempo de validade. Eu, o Senhor, sou eterno, mas o homem tem tempo de validade. Você sabe por quê, irmãos, que Deus não fica preocupado com a impiedade do ímpio? Porque Ele sabe que o tempo do ímpio está contado, mas Ele não, Ele é eterno. Ele é eterno. Por isso que nós, a igreja do Senhor, temos que orar a Deus, buscar ao Senhor, buscar avivamento, orar ao Senhor, sabendo disso, que nós somos passageiros, mas Deus, Ele é eterno. Ele é eterno. A nossa vida aqui na terra tem os dias contados, mas Deus não. Deus não. Deus é eterno. Deus é para sempre. Nós estamos aqui, irmãos, e vamos agora estarmos entrando no nosso segundo tópico da nossa lição, que é o avivamento pela palavra de Deus. Nesse primeiro tópico, nós falamos a respeito do clamor pelo avivamento, o clamor que o profeta Abacuque fez para um avivamento diante da situação em que a nação, em que o povo se encontrava. Agora nós vamos entrar no segundo tópico, que fala a respeito do avivamento pela palavra. Primeiro subtópico do tópico 2, ouvir a palavra de Deus. Irmãos, todo avivamento, ele vem pela palavra de Deus. Não há como vivermos um avivamento se nós não estivermos sendo avivados pela palavra de Deus. E para sermos avivados pela palavra de Deus, é necessário que nós ouçamos com atenção a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. O que está registrado lá no capítulo 3, no versículo 1, a parte A do versículo, que diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Então Abacuque, ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objetivo da sua oração, a resposta de Deus quanto ao objetivo da oração do profeta. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Então é necessário que nós ouçamos com atenção a palavra de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Às vezes a gente se pergunta por que na maioria das vezes a igreja nos dias em que nós vivemos vive meia dispersa. Porque não se dá atenção à voz de Deus.
não damos a devida atenção à voz do Senhor. Então é necessário que nós que buscamos o avivamento, darmos o quê? Atenção à palavra de Deus. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Segundo subtópico do tópico 2, temer a Deus. Além, irmãos, de nós termos a atenção em ouvir a voz de Deus, em ouvir o que Deus está falando, também nós temos que termos temor ao Senhor. Porque ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Quando o profeta ouviu a voz de Deus, ele temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver o que? Avivamento sem temor. Não há avivamento se não for pela palavra de Deus. Não há avivamento se nós não temermos, ou seja, se nós não vivemos uma vida de obediência a Deus. No capítulo 3, no versículo 2, está escrito: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então Abacuque, ele temeu ao Senhor ao ouvir a palavra de Deus. O temor do Senhor é o que? Princípio de sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. É o que está registrado no livro de Salmos, no Salmo 111, no verso 10. Então, temer ao Senhor é o que? Princípio de sabedoria. Nós temos que agir com sabedoria, ouvindo a voz de Deus, termos um bom entendimento e obedecer ao Senhor, pois assim o seu louvor permanece para sempre. Então nós precisamos o que? Então, ressaltar, porém que o temor ao Senhor não tem a ver com medo. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor não é ter pavor, não é ter terror a Deus. Temer ao Senhor é remeter o quê? A reverência, a expressão remete a reverenciar a Deus. Temer ao Senhor é o que? É reverenciar o Senhor. É ter uma vida de reverência a Deus. É colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Isso que é temer ao Senhor. Não é ter medo de Deus. Deus, Ele não precisa que nós tenhamos medo dEle, mas é necessário que nós o temamos como nosso Deus, como o nosso Criador. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Então, para termos avivamento, primeiro, avivamento vem pela palavra de Deus. Para se alcançar avivamentos, temos que ter uma vida de temor ao Senhor, para que esse conjunto de obras nos leve a um pleno avivamento na presença do Senhor. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Então, todo crente deve reverenciar a Deus. Agora, essa reverência a Deus na nossa vida não pode se dar por metade. A nossa vida tem que estar totalmente debaixo das mãos do Senhor. A nossa vida tem que estar totalmente em reverência, em todas as esferas, a esfera da nossa vida. E aqui eu vou dar para os irmãos a resposta da número 3 e a número 4. O que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Está bem aqui, no primeira parte aqui do segundo subtópico do tópico 2. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Agora a resposta da 4. Segundo a lição, a que expressão temor ao Senhor remete? Está bem aqui, irmãos, bem perto do final desse segundo subtópico. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do
Criador. Terceiro subtópico do tópico 2, o clamor pelo avivamento. Avivamento vem pela palavra de Deus, em temermos ao Senhor e também em buscarmos, ou seja, em clamarmos ao Senhor. Por quê? Porque Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. E isso está registrado uma vez mais lá no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então é necessário que todo aquele que busca avivamento clame ao Senhor por esse avivamento, busque ao Senhor por esse avivamento, porque ao ouvir, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, o que o profeta pede? A primeira coisa que o profeta vai pedir é avivamento para a obra de Deus, um avivamento para a sua obra. Segundo, ele vai pedir para que Deus notificasse a sua obra, para que Deus viesse em visita à sua obra. E em terceiro, ele pede para que Deus lembrasse da misericórdia na ira. Então nós vemos que o profeta Abacuque, ele faz 3 pedidos a Deus durante esse clamor. Primeiro, ele pede que Deus avive a obra. Segundo, ele pede que Deus notifique a obra. E em terceiro, ele pede que Deus, na ira, tivesse misericórdia. No momento da ira, que o Senhor tivesse o quê? Misericórdia no dia da sua ira. Por quê? Porque ele sabia que se não fosse a misericórdia de Deus, haveria a possibilidade da nação ser totalmente destruída. Mas quando ele clama a Deus, ele pede: Senhor, na misericórdia, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Então, quando Deus estava irado, o profeta: Senhor, embora nós tenhamos provocado a tua ira, mas tenha de nós misericórdia. Então ele pede para que Deus, mesmo no momento da ira, lembre-se e tenha misericórdia. Então, finalmente, o profeta Abacuque vai fazer o que, irmãos? Ele vai demonstrar um sentimento de esperança, fé e otimismo. O profeta Abacuque demonstra um sentimento de esperança. Por quê? Porque embora ele estivesse vendo a nação da forma que ele estava vendo, ele tinha esperança que através do clamor que ele havia feito, Deus iria agir em prol da nação. Segundo, ele tinha fé, a fé de que a sua oração seria atendida. E depois ele tem otimismo. O que é otimismo? É aquela convicção de que tudo ficaria bem. Então ele tem esperança, ele tem fé e ele é otimista. Por isso que está registrado lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19, que diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esta é a esperança do profeta.
A esperança do profeta é o quê? Que ainda que não houvesse nada, ainda que as ovelhas da malhada fossem arrebatadas, ainda que nos currais não tivesse vaca, que o produto da oliveira mentisse, mas ele sabia, ele tinha a fé de quê? De que o Senhor, Jeová, o Senhor, Ele é o meu Deus. E aí no 19, o otimismo que ele tem faz com que ele diga: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Por quê? Porque ele tinha esperança, fé e otimismo de que Deus agiria em favor do povo. Terceiro subtópico. Terceiro tópico: avivamento, questão de vida ou de morte. Então, a primeira coisa que nós, a Igreja do Senhor, precisamos compreendermos é que avivamento não é modismo. Avivamento não é para apenas aparecer, não. Avivamento, ele é questão de vida ou de morte. A igreja tem a necessidade, a igreja precisa e carece viver o avivamento, porque avivamento, ele é questão de vida ou de morte. Primeiro subtópico: o clamor pela misericórdia de Deus. Nós vamos ver que além de clamar por avivamento, Abacuque também vai clamar pela misericórdia do Senhor, diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Então, Abacuque, ele apenas não clamou por avivamento, mas ele também clama por misericórdia. Ele clama por avivamento, mas clama também por misericórdia. Por quê? Porque ele sabia que a situação da nação era difícil, era complicada, por causa da consequência do juízo divino sobre a nação impenitente, uma nação que havia totalmente se desviado dos caminhos do Senhor. Era então uma questão de quê? De vida ou de morte. Por isso é que ele suplica: na ira lembra-te da misericórdia. E isso está lá, uma vez mais, em Hebreus 3:2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria, ante o quê? Ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Então o profeta, ele teve o quê? Ele teve a vislumbridade de perceber, de ver que se Deus não entrasse com misericórdia, todo o povo se perderia. Se Deus não entrasse com misericórdia, se Deus não tivesse misericórdia, toda aquela nação iria perecer. E é por isso que ele, além de clamar por avivamento, ele também clama por misericórdia. Qual deve ser o clamor da igreja hoje? A igreja hoje deve buscar apenas avivamento? Não, de forma alguma. Nós, a igreja de hoje, temos que buscar avivamento, mas também compreendermos que nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que é estendida pela graça de Jesus Cristo. Segundo subtópico, do tópico 3, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E a gente sabe que se não fosse as misericórdias do Senhor, aqui nós não estaríamos. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia vai nos relatar o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. E Davi, ele vai expressar diante da situação que ele está vivendo: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Isso está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13.
Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Aqui, irmãos, está fazendo referência a Davi quando ele pecou contra o pecado de adultério, quando ele deitou-se com Betseba e condenou o marido de Betseba à morte. Então Deus, usando o profeta, vai lá na casa de Davi, confronta Davi. Davi, julgando ser outra pessoa, disse que digno de morte era o homem que havia feito aquele pecado. E aí o profeta olha para Davi e diz para ele: Davi, tu é esse homem. Aí Deus dá a oportunidade a Davi para Davi escolher nas mãos de quem ele queria cair. E Davi sabiamente escolheu cair nas mãos do Senhor. Por quê? Porque muitíssimas são as suas misericórdias. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve também quem? O profeta Jeremias. Quando Jeremias declara: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, que está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, Deus, ele é misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que é misericordioso, é poderoso, é tardio, é longânimo. Nós vimos e falamos sobre a longanimidade de Deus lá no primeiro tópico dessa lição, que Deus é longânimo. O profeta estava ansioso, porque ele orou e achou que Deus não estava lhe respondendo. Mas por quê? Porque essa misericórdia de Deus o torna longânimo. Então Deus é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso. Amém? Terceiro subtópico do tópico 3, clamemos a Deus. Então, nós vamos clamar a Deus pela misericórdia, vamos entender que Deus é misericordioso e também vamos clamar ao Senhor. Atualmente, nós podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica, ou seja, a depravação já dominou todo o ambiente. Há uma depravação geral na sociedade. A sociedade já não mais diferencia o que é certo e o que é errado. Então, isso aqui é o que nós podemos afirmar, é que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Por exemplo, coisas que eu nunca vi quando eu era criança, hoje a gente já passa e a sociedade já tomou como normal, já tomou isso como uma normalidade. Então a gente vê que a iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas ela está institucionalizada, com um apoio legal. Há uma institucionalização da iniquidade. A gente vê que são criadas leis, que são criadas várias coisas que vão dando essa institucionalização legal à iniquidade. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso, do casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. Agora aqui, irmãos, há uma coisa que a gente precisa separar. A gente precisa separar mundo de igreja. A gente precisa separar o mundo do Senhor. Porque aquilo que é institucionalizado lá no mundo, a lei, a igreja tem os seus estatutos. A igreja tem as suas doutrinas. E, como igreja, nem sempre aquilo que lá institucionalizado legalmente no mundo pode ser aplicado dentro da casa de Deus. Por quê? Porque aqui nós temos estatutos, nós temos regras, nós temos as nossas
as nossas doutrinas. E isso também é institucionalizado. Você sabia disso? Que o nosso código, o Código Brasileiro tem nós somos uma igreja que a gente tem essa base institucional. Então isso não pode ferir. Nós não podemos ir lá, mas também lá não pode nos ferir aqui, ou seja, tem que haver um respeito mútuo. Respeito mútuo. O quê? Eu não posso obrigar alguém a ser como eu, mas o outro também não pode querer me obrigar a ser como ele. Por causa de quê? Por causa dessa institucionalização. Aleluias! E o mais grave é esse fato de igrejas que, se dizendo cristãs, aprovam essas abominações. Aí está saindo totalmente da linha. Por quê? Porque a pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade, posta alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Irmãos, Deus não nos exclui do direito da salvação. Deus não nos exclui do direito da salvação. Agora ele faz um convite e diga assim: venha como estás, mas ele não diz para permanecer da mesma forma. Então a gente aceita Jesus da forma que a gente veio do mundo, mas quando a gente chega na presença de Jesus, a gente tem uma vida transformada, e essa nova vida em Cristo não nos permite andarmos nas práticas do mundo, não nos permite andarmos nas práticas de outrora. Por quê? Porque aquilo que velho se passou e tudo se fez novo. Então nós não podemos, com esse pretexto de sermos inclusivos, aceitarmos a imoralidade dentro da casa do Senhor, de forma alguma. Isso também não dá direito a ninguém de desrespeitar ninguém. Não dá direito. Agora, nós não podemos concordar que alguém tente impor a nós a vida que eles levam. Assim como nós não podemos ir lá e obrigar ninguém a aceitar Jesus, ninguém também pode vir dentro da casa do Senhor e obrigar que seja feito aqui aquilo que a nossa doutrina, que o nosso costume não permite. Isso tem que haver esse respeito mútuo. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nós não podemos, com o pretexto da inclusão, nós não podemos admitir o pecado. Por quê? Porque Hebreus 12:14 está dizendo, e a palavra do Senhor está nos falando: segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, ninguém vai ver ao Senhor. Então, não há espaço na presença de Deus para uma vida de imoralidades. Certamente o juízo de Deus não tardará. Por quê? Está lá em Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, irmãos, não somos nós que falamos. Nós somos o quê? Nós somos apenas a voz que ecoa a palavra de Deus. Quem fala é o Senhor, quem está falando é a palavra de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu já falei lá no início dessa lição, que hoje, quando eu fui estudar essa lição em casa, eu imaginei que Abacuque vivesse nos dias de hoje e que morasse aqui no Brasil. Eu falei: Abacuque, acho que você ainda está vivo e mora no Brasil e talvez congregue aqui na cidade onde eu moro. Porque a gente está vivendo hoje, irmãos, me parece que a situação ainda é pior do que nos dias de Judá, do que nos dias de Israel. A coisa está de uma forma terrível. A gente vê hoje, por exemplo, que em muitas igrejas
cultos tornaram-se, parece que, peças teatrais, com tantas coisas. São tantas coisas que acontecem, irmãos. A igreja do Senhor, ela é para ser um culto de louvor e adoração a Deus. O culto que eu venho aqui, eu não venho fazer um culto, eu venho oferecer um culto. E esse culto, ele é oferecido a Deus. E esse culto, irmão, o altar em quem a lenha queima e que deve subir ao Senhor, é esse altar aqui. Não é esse aqui não. É nós que somos o altar. Nós somos o templo, nós somos a morada do Senhor. Mas para que sejamos igreja, tem que haver o conjunto. Então também não dá para ser igreja você ficando em casa e eu vindo aqui. Porque assim não dá para ser igreja. Igreja é o que? Eclésia, é conjunto, é grupo, quando nós nos reunimos para cultuarmos ao Senhor. Mas esse culto deve ser feito com decência e ordem. Esse culto deve ser feito com decência e ordem. Esse avivamento, irmãos, não nos tira a consciência. Avivamento, o Espírito Santo não rouba a consciência. A gente está cansado de ouvir aqui ensinamentos, a pastora e tantos outros que já ensinaram, falando a respeito disso, de que o avivamento não nos rouba, o Espírito Santo não nos rouba a consciência. E ser avivado, irmãos, não é sair quebrando tudo. Por quê? Porque avivamento não é para quebrar, a igreja precisa permanecer de pé. Os bancos, as coisas precisam bem cuidados, são de Deus, consagrados ao Senhor. E você acha que assim como Deus tinha zelo no tempo do passado, quando os utensílios da casa do Senhor eram tirados, Deus cobrava e vinha com o juízo, você acha que nos dias de hoje mudou? Foi terça-feira que eu preguei que Deus não muda, Ele é o mesmo. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, parte A. Então, do mesmo jeito que Deus zelava, que Deus determinava que houvesse zelo na sua casa no passado, é hoje. Então, nós não podemos permitir a imoralidade. Nós não podemos permitir que essas coisas venham para dentro da casa do Senhor. Por que hoje há uma escassez de avivamento? Por causa disso, porque ninguém quer mais ouvir a sã doutrina, porque ninguém quer mais ouvir a palavra verdadeira de Deus, porque as pessoas querem cultos, mas querem cultos cheios de teatrais. Irmãos, Deus é simples, e Ele gosta da nossa simplicidade. Nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Então, portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Qual é a oração que nós, a igreja do Senhor, devemos fazer hoje? Na ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia, para que nós não sejamos de forma total consumidos. Então, a igreja de hoje, ela deve orar dessa forma. E essa é a quinta resposta do nosso questionário. Qual a oração devemos fazer nesta geração? Devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Hebreus 3, 2. Vamos à conclusão da nossa lição. E daqui a pouquinho a gente já vai estar passando para o pastor, ele estará fazendo aí o encerramento, em nome de Jesus. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento, a sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno. Um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está o quê? Semelhante ou até mesmo pior, aquilo que eu disse, que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé, e em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra.
Então, que Deus continue nos abençoando. Nós estamos encerrando essa lição desse trimestre e a partir de quinta-feira, em nome de Jesus, nós estaremos trabalhando um novo título e serão 13 novas lições aí do segundo trimestre de 2023. E assim como esta lição foi bênção para minha e eu creio que para a sua vida, a próxima também será. Então, não perca, venha adorar o Senhor, venhamos aprender na presença de Deus. Passar o pastor e ele fará o final do culto em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, né? Que coisa boa, ouvimos aí esse estudo maravilhoso, que Deus abençoe, né, a todos nós que estamos aqui, você que está em casa, você que posteriormente também estará aí assistindo, né, esta live, este culto de ensinamento, né? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que todos nós que estamos aqui já somos salvos em Jesus Cristo, mas quem sabe você que está em casa, você que posteriormente vai aí assistir esta live, você tem a oportunidade agora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio em carne, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, foi para o céu preparar lugar. Pai, estão essas pessoas se decidindo a Ti, que o Senhor escreve esse nome no livro da vida, apaga os seus pecados, purifica com Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Agora nós agora vamos fazer os nossos anúncios, né? Amanhã é sexta-feira e às 19h30, né, estaremos aqui no templo para oração. Então todos vocês estão convidados a estar conosco. E domingo às 19h teremos o culto de louvor, adoração ao nome do Senhor. Agora nós vamos orar pela nossa irmã Tamires, que completou seu aniversário, tá bom? E nós estaremos encerrando esse culto nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Pai, por essa escola abençoada, esse estudo maravilhoso, meu Pai. Muito obrigado por esse trimestre que foi bênção para as nossas vidas. Cremos que o próximo também vai ser muita bênção. Quero orar pela irmã Tamires, que hoje está completando mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe a ela, multiplique seus dias, dê muita paz, saúde a ela, seu filho e seu esposo, toda a sua família. Pai, abençoa nós que estamos aqui, os que estão em casa, aqueles que posteriormente estarão assistindo esta live, meu Deus. Que a bênção do Senhor se estenda-se sobre os 4 cantos da terra. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus sobre a terra. Os que estão em casa, os que estão aqui, digamos... Amém. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, irmã Tamires, Deus te abençoe. Está encerrado o culto. Vão com a bênção de Deus e com a bênção do anjo da igreja, e todos digam amém.